tarde a todos. A gente vai começar mais um dos webinars do Inovatur. Estou aqui com a Luana, todas as terças e quintas no mesmo bate-horário e bate-canal, né, Luana? Hoje a gente vai receber o Rodrigo, ele que é conhecido como Guia Manezinho, aqui de Floripa, e a Lara Perdigão, da Associação Brasileira de Hotéis, né, a BIH. E depois a Luana vai apresentar eles com mais... digamos assim, mais detalhes. A gente vai dar aquela revisada básica no nosso cronograma e nas etapas do Inovatur primeiro, como de praxe. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente dá aquela bela revisada. Então, reforçando que o Inovatur ele é um programa de inovação aberta do turismo catarinense e que ele acontece em 4 etapas, né? A gente está na primeira etapa e a segunda rodando em paralelo. Então, a primeira etapa diz em respeito a esses eventos que a gente tem realizado todas as terças e quintas. São eventos de ativação, onde a gente sempre traz alguém do ecossistema, do trade turístico, para estar conversando, para estar trazendo dúvidas, dores e seus desafios, né, de cada área específica. E, paralelo a isso, a gente tem um edital da FAPESC rodando, que vai fomentar aí em R$300 mil 13 propostas inovadoras, uma para cada região. Depois desse edital, a gente vai ter as propostas selecionadas, as empresas contempladas, e essas empresas elas vão ter um momento de apresentação das suas soluções, que a gente chamou de Pitch Day. Esse evento ele vai ser online e ele vai reunir todo o trade e todos os possíveis clientes interessados também para estarem conhecendo as soluções. E em um quarto momento, quando tem uma data definida ainda, porque a gente pretende fazer isso de forma presencial, então quando for possível, né, nós reuniremos todo mundo para uma grande rodada de negócio, então desde as empresas contempladas até todos os parceiros do programa, todos os possíveis clientes e até mesmo investidores, para que possam receber mais investimento ainda nessas ideias que a gente está fomentando com o edital do Inovatur. Lembrando que o Inovatur é uma ação conjunta, né, então, apesar do governo do estado, através da Santur, estar fomentando isso, a gente tem também a participação da FAPESC, da Univale, da Gestalt, sempre representada aqui por mim, e da Insana, com todo o projeto de branding e identidade visual do projeto. Os eventos, eles estão todos disponíveis, eles ficam gravados no canal e no site vocês podem ver a agenda completa, santur.sc.gov.br/inovatur. E os e-mails para contato, meus e da Luana também, para quem quiser mais informações, para quem quiser participar de alguma forma. E bora lá, Luana, tá? Deixa eu finalizar o compartilhamento e joga a bola para ti. Obrigada, Thiago. Obrigada aí pela nossa apresentação institucional. Bom, pessoal, antes de a gente apresentar os nossos convidados do webinar de hoje, queria passar para vocês e lembrá-los, né, que a gente aí já está entrando semana que vem na reta final, né, do fechamento do edital. Então, vocês que estão escrevendo aí suas propostas, né, então comecem a correr e terminar ali, né, a gente sabe que já tem algumas já na plataforma, a gente está monitorando isso, né, então... Caso tenha alguma dúvida também, o e-mail do inovatur@fapesc.sc.gov.br está à disposição aí para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem na escrita das suas propostas. E lembrando que semana que vem também a gente continua com a nossa agenda de webinars na terça, que vem dia 24, às 5h30, né, sempre o mesmo horário, a gente vai ter as trocas de experiências também com os participantes do programa do Sinapse, da inovação. 2 proponentes que participaram da última edição, eles vão estar com a gente, que são propostas que foram aderentes à área de turismo, né, um com a parte de infraestrutura do destino e outro na área de eventos. Né, então, eles vão estar expondo aí as suas experiências, né, no pleito de recursos através de editais de fomento, né, via FAPESC, que foi o caso, e também falando um pouco da startup, da empresa deles. Quinta-feira, a gente continua a conversa com o trade, e daí a gente vai ter os representantes do setor de eventos e das transportadoras aéreas. E a gente sentiu, né, essa falta, só trouxemos representantes das transportadoras terrestres, então também vai ter oportunidade para transportadoras aéreas. A partir de dezembro, a gente está vislumbrando aí um novo formato, né, que a gente vai estar avisando aí para vocês na próxima semana,
e provavelmente daí o webinar começa a ser uma vez semanal, né? A gente estava fazendo 2 vezes por semana por causa do edital que estava em aberto, então ele se concluindo, daí a gente volta a ter outros eventos, né, de engajamento com outros temas, e daí uma vez por semana. Mas isso a gente informa na semana que vem, que ainda a gente tem esse prazo aí para fechar novembro. Bom, dito isso, eu já queria agradecer muito, muito a participação de vocês dois, Rodrigo, Lara Perdigão, representantes de guias de turismo e de hospedagem, né, da parte de hotelaria. Então, vou apresentá-los aqui para a gente começar a nossa conversa. Lara Perdigão, ela é graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, com registro no Conselho Regional de Relações Públicas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pós-graduada e especialista em gestão de pessoas. Sua experiência principal é em consultoria de vendas, curadoria de conteúdo, marketing de relacionamento de mercado, treinamentos de equipes, palestras, programas de fidelidade e implantação de programas de qualidade total. Atualmente, é diretora de capacitação e eventos da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Santa Catarina, a BIH. Conselheira do CONREP 4, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e proprietária da empresa LPLF Consultoria, Relações Públicas, na Tons Comunicação. Obrigada, Lara, pelo convite, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Rodrigo Stupp. Stipe, aí de linguiça, como era tremada antigamente. Depois eu soletro com o sotaque manezinho para ti, mas vamos lá. Rodrigo Stipe é jornalista, guia de turismo, intérprete de patrimônio, ou, em outras palavras, contador de histórias da ilha de Santa Catarina. A praia do Rodrigo, o guia manezinho, é contar as histórias de Floripa para as pessoas. E foi assim que ele conquistou o primeiro Prêmio Nacional de Turismo em 2019. Bom, pessoal, então, como eu agradeci, obrigado, então, pela presença de vocês. Eu queria começar, né, perguntando e ouvindo de vocês, que vocês estão representando aí os setores, né, de guias de turismo e da parte de hospedagem, quais são as principais transformações que vocês estão vendo ao decorrer, né, colocando aí como um marco zero agora todo esse contexto que a gente está passando, mas o que vocês viram das principais transformações ou até mesmo inovações que os setores de vocês vêm passando, né, para a gente contextualizar e aí também quem não que está nos ouvindo não é da área de turismo, pode ser de uma área de tecnologia também, é bom a gente dar esse panorama geral de como estava esse setor, né, antes de a gente passar por outras perguntas. Então, por favor, quem gostaria de começar? Lara, as mulheres. Vamos lá. Dizem que primeiro as damas, isso é tão antigo, né? Mas vamos lá. Tem que ter um critério, Rodrigo, tem que ter um critério, né? Mas vamos lá. Eu acho que as grandes transformações nos últimos anos que o setor de hospedagem sofreu foram tecnológicas, né? As primeiras que a gente pode, assim, descrever com um pouco mais de propriedade. Né? O que é isso? Nós tivemos avanços tecnológicos que impactam na operação dos hotéis. Nós temos softwares que a gente chama de PMS, né, que hoje trazem soluções para os hotéis. Hoje você consegue informatizar tudo, toda a operação dentro do hotel, né, desde a reserva. A gente tem aí programas que você consegue colocar o teu hotel todo dentro do software e ali ter toda a gestão do CRM, toda a gestão da reserva do cliente, a entrada financeira, a saída, tudo que é descrito de A e B dentro do hotel, quer dizer, o que o hóspede entrou, consumiu, deixou, né, tudo. Hoje a gente tem uma gestão da informação, né? E isso foi possibilitado pelo avanço da tecnologia de também entender os nossos processos, né? A gente tem uma coisa que pode parecer assim,
Eu posso parecer um tiranossauro Rex falando isso aqui agora, mas a gente tem, por exemplo, uma coisa que é básica na operação de hotel, que é a governança, saber quantos quartos ela tem que limpar no dia, quantos são saídas, ou que serão faxinas, né? Ou seja, que a camareira vai ficar mais tempo naquele quarto, porque é uma faxina completa. Quais são quartos que são permanência? O que é isso? O hóspede continua no quarto, então a gente só vai entrar e fazer aquela limpeza de permanência que a gente chama. Isso hoje, 6 horas da manhã, o recepcionista que está à noite ou que pegou às 6 da manhã, ele dá um enter ali no filtro, relatório do dia, governança, imprime. Isso sai para, né? Isso, a governanta chega, aquilo passa para a governanta, ela passa uma folha já para cada responsável de cada andar, ou para cada, se é uma pousada, né? Se é um meio de hospedagem menor, para cada uma camareira, quais os quartos ela tem que limpar, qual é limpeza, qual que é permanência. Então, assim, isso pode parecer uma coisa simples, mas o impacto disso no hotel que tem 300 quartos, que tem 19 andares, né? Então, assim, toda essa informatização, entendendo o processo, né? Porque não é todo mundo que entende o processo de hotel, né? Tem muita gente que não entende o processo, você tem que chegar, tem que se apresentar, tem que deixar documento, né? Tem que apresentar o documento. Existe uma legislação que é muito rigorosa para o hotel, por exemplo, o adolescente de 12 anos, ele viaja sozinho de avião, mas ele não entra sozinho no hotel. Ele não se hospeda sozinho, ele pode viajar o mundo inteiro sozinho, mas ele não vai se hospedar. Então, eu acho que esse ganho da tecnologia, do entendimento da parte humana e se tornar uma ferramenta ágil para os nossos processos, é o que a gente pode dizer assim que avançou, né? Quando a gente pensa que você faz uma reserva no próprio site do hotel, né? Isso implica na gestão comercial. Então, eu acho que tecnologicamente é o que a gente fala que pode ter sido um avanço. Se a gente puxa para uma área mais humanizada e mais moderna, eu acho que a gente caminha de uns tempos para cá para o entendimento em ouvir o hóspede, que a gente fala dos reviews, né? Então, assim, o avanço aí é tecnológico, porque a gente tem uma ferramenta tecnológica, porém, esse olhar do empreendedor hoteleiro, do empresário, de que precisa ouvir a opinião de quem se hospedou, e aquela opinião voltar para o hotel e gerar a mudança que é necessária, né? Ou a confirmação do processo que está acontecendo, que está legal, também é um avanço. Aí a gente tem um avanço comportamental, que é o entendimento por parte do empresário que ele pode usar essa ferramenta a favor do seu negócio, né? Que a avaliação do hóspede não é um ponto negativo. A avaliação do hóspede, ela vai gerar uma mudança no meu processo, uma avaliação do que eu estou fazendo. Eu, dentro do meu hotel no dia a dia, é provável que eu não veja os gaps. É provável que eu estou tão automatizada naquele problema que eu não enxergo que aquilo está fazendo uma reserva minha financeira, né? Sair pelo ralo por uma simples coisa que um hóspede notou e que, uma vez voltando essa informação para o hotel, a gente consegue gerar a mudança. Então, eu creio que essas são as duas que a gente pode citar, assim, né? Num cenário de inovação, eu acho que tecnológico e comportamental no sentido do olhar ser humanizado com respeito. Ótimo, Lara. Obrigada. Rodrigo, como é que tu Belo vê? começo, hein? Vai pra cima. Que beleza. Boa tarde, pessoal. Todos, já cumprimentei o pessoal da sala, a quem está nos assistindo também. Primeiro, quero ser solidário aos meus colegas guias de turismo. Nós estamos na ponta, né? Então, nosso setor foi muito atingido. Tem colegas que, obviamente, não estão atuando ainda, apesar de haver algumas liberações agora, mas tem colega que simplesmente teve que buscar outra profissão, né, para pagar suas contas. E não há tecnologia ainda que supere a viagem, né? Ou estar no lugar, ou andar em grupo. A gente está falando neste momento, de paliativos ou ferramentas que vão nos ajudar a nos aproximar desse possível cliente no futuro. Então, eu
bom, primeiro, eu não sou um guia de turismo tradicional na forma de vender o meu produto. Eu nunca fui. Desde que eu me formei em 2014, eu já tinha a pretensão de criar os walking tours em Florianópolis, né? Walking tour, para quem não conhece, o free walking tour, você vai a um ponto de encontro, tem uma temática, tem um roteiro pré-definido todo a pé, e você caminha com o guia e ele trabalha por contribuição. Ou seja, eu vou dar o meu melhor para que você valorize o meu trabalho no final. Então, isso muda de início, né, a escala e a maneira como o guia é contratado. Em geral, né, para quem não é do meio, o guia atende uma agência, que eles atendem uma operadora, enfim, o guia, no meu modelo, eu consigo cortar e me aproximar direto do meu cliente final. Por um lado, isso é bom, né? Eu tiro alguns intermediários, por outro, aumenta muito a responsabilidade e as camadas, as funções que eu tenho que exercer, que não exerceria se estivesse numa função do guia tradicional, embarcado, né? Bom, dito isso, esse modelo de negócio traz algumas vantagens e ele está amparado no que hoje a Lara está colocando, que essa minha venda, ela é principalmente virtual, ela sempre foi online. Então, eu consegui fazer com que, primeiro começando com o público local, depois eu fui crescendo, né, fui usando marketing digital, fui usando ferramentas digitais para isso, me aproximando dos meus clientes. Então, esse é um ponto importante. O guia, eu considero, no fim das contas, um gerador de conteúdo, né, ou um apresentador de conteúdo. O que é um intérprete de patrimônio, no fim das contas, né? Eu estou olhando para aquele espaço, eu consigo desenhá-lo, eu consigo trazer um ponto de vista, eu consigo dar vida diante daquele espaço que nós estamos interagindo, né? E a partir daí, o guia pode transformar parte disso para o mundo digital. É claro que isso vai ter um custo, isso vai ter um treinamento, ele vai ter que aprender a lidar, no mínimo, com a câmera, talvez ele tenha que aprender a editar o vídeo, mas, para mim, isso é fato que nós temos que usar essas ferramentas para chegar aos nossos clientes, né? Então, não significa não haver mais agências, significa que você tem ferramentas que há 5 anos, 10 anos atrás, você não tinha para chegar nos seus clientes. Se eu tivesse lançado o Walking Tour em 2010, a gente não tinha, praticamente não existia Instagram, né? A gente estava no Orkut, talvez eu me adaptasse, mas o fato é que hoje a gente tem ferramentas diretas para chegar, né? Mala direta, mailing, marketing digital, hashtags, enfim. Não vou me alongar. Então, para o profissional, primeiro é uma ferramenta hoje de venda. Claro que fica difícil você estabelecer uma venda se você não tem o produto que está entregando na hora, né? E eu vou falar depois, acho que tem um desafio também de produtos digitais que a gente pode fazer. Então, depois falo um pouco mais sobre o modelo de negócio, né, de coisas que eu acho que dá para pensar, mas enxergar o que a gente tem hoje de ferramenta, né, um celular, um vídeo com a qualidade de áudio razoável, edição de vídeo, meme, enfim, se adaptar às tecnologias e atingir o público que eu quero atingir, né? Então, é difícil, mas eu estou indo nisso, né? Eu tenho, entre os guias de turismo do Brasil, sou um que tem mais seguidores, não tenho tanto assim, tenho quase 18 mil, né? E um público que foi se fidelizando. Então, é um público... Que modesta, né? Não. Que modesta, né? Eu ia falar isso, mas tudo bem. Não, mas é pouco para quem é desse meio digital influencer de turismo, realmente é pouco, né? A gente tem gente aí com milhares, né? Eu não vou nem citar nenhum aqui para não... É porque eu acompanho muito Instagram de viagem, canais de YouTube, etc. Mas eu estou dizendo o seguinte, também tem fidelidade, né? Esses 18 mil estão comigo, né? Não é gente que está estável, enfim, a gente está falando de aproximação com as pessoas. E aí depois as ferramentas que a Lara citou muito bem, né? Como é que avalia o meu trabalho? Como é que eu estou bem avaliado? Eu estou lá no TripAdvisor, né? Como é que as pessoas avaliam o meu trabalho? Como é que eu estou recebendo o feedback delas? Então a gente tem muito mais maneiras de mensurar o nosso trabalho. Dá mais trabalho do que eu simplesmente entrar, receber o telefonema da agência, executar o trabalho, dizer muito obrigado, pessoal, tal, no outro dia ir para casa, né? Mas eu prefiro esse modelo. Então, por isso que eu acho que é um avanço, Rodrigo, sabe? Por isso que eu acho que é um avanço a gente ser maduro o suficiente para entender que os views, os reviews, as avaliações, elas não são críticas, né? Eu acho que a gente passou um tempo muito grande, eu acho que na área de turismo tem muito disso, né? As pessoas falam assim, nossa, aquele ponto turístico é lindo, mas assim, não, mas aí não aceitam a crítica às vezes, né?
Então, eu acho que o ganho nosso de uns tempos para cá é esse entendimento, né, de que a crítica, de que a avaliação, ela é sempre positiva. Eu sempre vou ganhar com aquilo, né? E aprender a filtrar também, porque tem gente que é hater em todo lugar, né? Vai ter isso, né? Faz parte, né? A gente sabe que tem a reputação online, enfim, a coisa que aparece, mas, em geral, a gente recebe de pessoas que estão interessadas em ajudar, né? Então, é isso, é usar as ferramentas a nosso favor. Mas, enquanto conversão de negócio, ainda é muito difícil, né? E nós começamos em março, né? E aí, a sensação que a gente tinha, não, agora primeiro foi aquele, vamos produzir, né? Vamos todo mundo, daqui a pouco passa. Nós já estamos indo para dezembro. Né? Então, acho que todos nós sentimos aquele fôlego inicial, né, de vamos aproveitar para estudar, vamos introjetar, vai todo mundo, o que teve de live foi um negócio impressionante, né? Depois isso deu uma caída, e agora, assim, tá, mas o que a gente faz com isso? Eu considero, já que a gente não pode monetizar para o guia de turismo, é um ano para se atualizar, no mínimo, né? Lidar com as ferramentas que eu dissesse. Tem gente que talvez não saiba, mas apareceram muitas oportunidades para a gente virar para essa versão 4.0, né? Eu enxergo dessa forma, no mínimo. Com certeza, né, Rodrigo? Ainda mais assim que o teu trabalho e o teu segmento que tu representa de guia, né? Tu é o teu produto, né? Tu é a persona em si, né? Então, assim, tu não tem uma transportadora turística, tu tem um ônibus que tu tem que gerar ali, não. Tudo depende de estar em torno de ti mesmo. Então, é algo que... E a entrega é ao vivo, né? E a entrega é ao vivo, né? Oi? A tua entrega é ao vivo, né? Quer dizer, se tu estiver comigo na frente do baile das bruxas, a tua história, para mim, vai ter um contexto. Se tu levar a Luana lá no baile das bruxas, vai ser outro, né? Então, assim, cada entrega também vai ser pontual, então é muito específico, né? Personalíssima. Eu ia dar um exemplo do meu colega, a única empresa que eu vou citar, da Membib Turismo, que o Giovanni também é guia de turismo e ele foi para as excursões, né? Então, ele segmentou também, ele encontrou também no digital uma ferramenta de divulgação. Nós estamos no WhatsApp, divulgando o tempo todo, o Giovanni tem gente o que a gente atende, gente? Público local, isso é fundamental nesse momento agora. 70% do meu público ainda é grande Florianópolis. Vocês vão dizer, vocês estão desvirtuando o conceito de turismo, né, Rodrigo? Porque turismo pressupõe viagem, hospedagem, né? Não, né? Não mais isso. Você pode ter um olhar de velocidade. Esse é o primeiro ponto, né? Isso lá na teoria do turismo, né? Sim. Não precisa mais. Inclusive, deixa eu fazer uma confissão para vocês. Às vezes eu me hospedo em Floripa, quando eu vou para algum lugar. Porque eu acho, primeiro, gosto de estar num ambiente de hotel, de hostel, etc. Mas eu também, eu acho que é um aprendizado que a gente tem de ter um olhar diferente para a nossa própria cidade. Né? Então, acho que é uma experiência muito legal. Eu fico, às vezes, na Lagoa. Às vezes, quando podia sair, né? Eu vou num show, alguma coisa, quero tomar uma cerveja. Putz, eu vou e volto de Uber. Não, olha, eu acho que eu vou me hospedar lá. Eu acordo, tenho um café da manhã bom, eu já vou com o meu carro e volto com o meu carro, não tem problema. Então, criei uma perspectiva de turismo hiperlocal, né? Enfim, voltando, eu estou dando ideia, hein? A pessoa pode fazer isso aí, trabalhar com o público local. Pode falar, continua. O Giovanni também aprendeu a fidelizar esse público, né? Gente, eu tenho gente que veio nos meus roteiros, eu tenho hoje 11 roteiros em Floripa, é o maior número do Brasil. E tem gente que já vem em 8 ou 9 e me cobra assim, Rodrigo, qual é o próximo? E aí? A gente já fez, já vem com a minha família. Então, esse negócio da fidelização é uma característica que o próprio guia pode aprender a desenvolver. Se não com ele, com a indicação, né? Funciona muito. Cara, tu vai para o... Não, tu tem que ser atendido, tu tem que ficar em tal hotel. Esse hotel tu não vai se incomodar. Rodrigo, a gente quer fazer um roteiro contigo de novo. Então, são pontos que não estão na minha percepção, né? No turismo tradicional, quer dizer, a pessoa, às vezes, ela tem a coisa de voltar, muitas vezes, mas ela gosta da troca, né? Então, por ter uma experiência diferente. E acho que é um ponto legal para a gente pensar nisso agora. Como é que eu estou mantendo a fidelidade, ou pelo menos estou no radar do meu cliente? Ah, tá, tem isso aqui para fazer lá. Ah, tem esse hotel.
tem essa atividade. Tem esse lugar que está no meu radar para eu conhecer e visitar, né? Então, nesse ano, a gente teve que exercitar isso. Às vezes, com o overpost, né? Todo mundo gerando conteúdo ao mesmo tempo e virou uma briga. Mas é assim que a gente tem que estar na cabeça e no coração das pessoas. Para isso serve o marketing, né? Me alonguei um pouquinho. Não, ótimo, Rodrigo. Até quando tu voltar aí ativa, plena ativa, vou cobrar o teu catálogo aí de guiamentos aí. Eu acho que tem que até pôr tem hoje o catálogo no WhatsApp, né? Mas de repente faz um aplicativo aí. Já tá no meu site, né? Criei um site dele no ar esse ano. E aí que as pessoas vão perguntar, mas é isso, né? Colocar no WhatsApp. Agora o WhatsApp, o Instagram mudou, a gente consegue colocar algumas sugestões ali. É isso, né? As ferramentas estão mudando, a gente está ali para aproveitar. Exato. Então vamos lá, dando continuidade, porque o papo é muito bom e o tempo vai fluindo, né? Lara, como é que tu vê os principais desafios bom, inovações tu já falou um pouco aí, né, no primeiro bloco que a gente conversou, mas agora, daqui para frente, quais são os principais desafios, aí seja ligado à transformação digital, ou, enfim, da própria tecnologia, que tu vê para o setor de hospedagens, da hotelaria? Tá, eu vou te falar assim, o grande desafio hoje é a gente entender que todo esse cenário, como o Rodrigo falou, a gente teve live, a gente teve tempo forçado, a gente teve enfim, eu acho que o grande desafio hoje são todos os partners desse grande teatro que a gente vive, dessa grande peça teatral que a gente vive, sentir que é corresponsável e precisa entender como o outro funciona. O guia precisa entender como o hotel funciona, o hotel precisa entender como o guia funciona, a gente precisa entender os horários do entorno do meu hotel, eu preciso saber que horas a padaria está aberta, que horas que a livraria está aberta, se o shopping funciona, se não funciona. Não estou nem falando do cenário atual de o que está fechado está aberto, tá? Estou imaginando, estou propondo uma ação, uma visão no cenário real, no cenário normal, né? Quando a gente dá os nossos cursos de capacitação para hotel, a primeira coisa que a gente fala é o hotel descobrir o seu entorno, né? O hotel entender o que ele tem. Por quê? Porque se a 2 quilômetros do meu hotel tiver uma feirinha e essa feirinha não tiver um panfleto do meu hotel, e o Tiago chega vindo lá de São Paulo de carro e passa na feirinha e fala assim, estou procurando o Hotel Y. E aí a Lara, que está lá no caixa do feirinha, Hotel Y, está aqui dizendo que é nessa rua, né? O turista fala isso, ele está aqui dizendo, pega o celular, está aqui dizendo que é aqui. Então, assim, a gente precisa entender que todos nós somos atores e não somos coadjuvantes, nós somos atores principais, porque uma informação pode parar ali, né? O não achar o ponto turístico, o não achar o hotel, pode parar ali numa informação perdida, né? Que não processou. Então, esse entendimento, há poucos dias, acho que uns 15 dias atrás, eu participei de um momento para arquitetos na Univale. E o que era a participação? Dividir com quem está fazendo o projeto para o hotel parte do que é a operação dentro do hotel, parte de algumas coisas que fazem parte do dia a dia do hotel, para contribuir com essa construção de projetos arquitetônicos para o hotel. Aí tu vai dizer assim, me dá um exemplo, vou dar um exemplo, existe uma lei que o arquiteto, que o designer, que o engenheiro precisa obedecer, que é a de inclusão, né? Que é a lei que respeita as necessidades múltiplas das pessoas. E o que tem de projeto em que se colocou o braille nos elevadores, o hotel é todo sinalizado por braille, mas não tem som. Então assim, isso é tão básico, né? Isso é tão básico, da gente pensar assim, o céu, ok, ele vai saber que ali, né? Ele vai saber marcar o andar dele, mas ele não vai saber onde ele está, porque não tem som no elevador. Então, assim, são situações que a gente até teve um momento que todo mundo acaba perguntando, a questão do Covid. A gente tem projetos arquitetônicos lindos de recepção,
E aí eu convidei alguns arquitetos que visitassem os hotéis que eles fizeram os projetos e vissem como está o balcão hoje, que foi furado para colocar uma placa de acrílico, né? Então, assim, eu penso um material lindo, maravilhoso, né? E é provável, uma suposição, né? Porque a gente viu alguns, mas eu estou aqui, né, colocando como suposição, que eu chegue lá e o meu material, né, possa ter sido distorcido, danificado ou contrário ao que eu projetei para aquilo dali. E as outras coisas em relação a isso, né? A gente entender quando alguém pergunta para a gente, o hóspede gosta de cama boa, de chuveiro bom? Todo mundo gosta. Então, assim, o entendimento de que eu, que ofereço uma ferramenta de turismo, preciso ser empático a quem compra minha ferramenta de turismo, né? Então, assim, esse entendimento, sabe? Eu acho que o grande desafio é a gente pegar tudo isso que está à nossa disposição e transformar isso em conhecimento e ação. Porque o conhecimento está aí, as discussões estão acontecendo. Eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque eu nunca tive a oportunidade de estar com o Rodrigo no mesmo ambiente, né? A gente se cruza, a gente se bate, deve estar em 15 grupos em comum ali no WhatsApp, mas essa chance de poder conversar. Então, assim, quando o Rodrigo fala, por exemplo, que ele se hospeda em hotel na própria cidade, ele tem que fazer isso porque a Luana, hóspede do Hotel X, que amanhã vai fazer a trilha com ele, o que ele está propondo, é bom ele saber que na hora que a Luana falar assim, cara, eu fiquei no Hotel X, se tu sabe que é um hotel que tem um padrão, que tem uma cama boa, que tem Wi-Fi legal, se tu sabe o perfil daquele hotel, tu sabe que tipo de turista está chegando para ti. Não, esse está descansado, esse dormiu bem, esse comeu bem o café da manhã. Né? Então, assim, é esse entendimento, né? A gente entender que tudo faz parte. Ao mesmo tempo, eu como concierge de hotel, eu como reservas, eu já fiz a trilha com o Rodrigo. Se eu já fiz, quando o hóspede está ali, porque assim, o que a gente tem hoje? Experiência, as pessoas querem experiência. E é por isso que o grande desafio, aí eu vou colocar como grande desafio, e eu tenho algumas falas que as pessoas amam e outras que eu não ligo de dar o meu recado. Catarina vai consumir Catarina. E nós, do turismo, precisamos entender que Catarina sempre consumiu Catarina. Né? E que não é porque eu sou de Florianópolis que na hora que eu estiver no roteiro do Rodrigo vai ser óbvio para mim o que ele está falando. Não vai, nunca é, né? Nunca é. Eu conheço pessoas de Florianópolis que nunca foram no Morro da Cruz, que não têm ideia do que é mirante do Morro da Cruz. Né? Então, assim, esse entendimento, sabe? Eu acho que o grande desafio é a gente transformar esse cenário num processo de crescimento. Está complicado, está doloroso, tem gente que fechou, mas também tem gente que abriu, tem gente que se reinventou, tem gente que traz uma proposta diferente. Né? Então, assim, o grande desafio é transformar a realidade em crescimento para frente, né? E não estagnar. Né? Eu acho que esse é... E se me permite a dor, maior qualificação. A gente sempre vai bater nessa tecla, né? Senac tem curso gratuito, IFSC e IFC tem curso gratuito, Federal tem curso gratuito, mas cada dia que passa a gente tem mais necessidade de pessoas na área de atendimento e vendas em toda questão do turismo, carente, né? Então, em outros lugares também, tem carência em outros lugares, mas eu fui convidada para falar de turismo, né? Então, nessa área específica, eu digo que a gente ainda precisa trabalhar muito para saber receber, para saber entender o que o outro está falando. Não somos bilíngues, não falamos segunda língua, não falamos, a gente tenta entender, né? Ah, não, Lara, eu sei, mas tu tá onde? Tu tá no front? Tu sabe falar inglês? Ótimo, mas tu tá no front? Né? Tu tá lá na frente? Então, assim, esse entendimento, sabe? Eu acho que qualificação vai ser o nosso calcanhar de Aquiles daqui para frente, porque tecnologia vai exigir muito da gente, mercado e pessoas vão exigir que sejamos qualificados. Falando em alongar, né? Não, ótimo, Lara, obrigada. Rodrigo, e tu?
na parte de guias de turismo, os principais desafios, o que pode tirar de insights aí para as pessoas que estão te ouvindo e ouvindo o setor? Primeiro é sobreviver, né? Imagina, de verdade, assim, o guia está na ponta, o guia recebe diária. Eu consegui, vou falar um pouquinho sobre monetização, né? Por ter essa bagagem digital, eu consegui monetizar parte do meu trabalho nesse período. Evidentemente que não tem a rentabilidade que tinha antes, né? Por exemplo, em alguns momentos, eu consegui atender algumas escolas particulares que eu já fazia esse atendimento, né? Para fazer atividade com alunos. Eu viro um José da Silva Paz, um brigadeiro, né? José da Silva Paz, coloco a roupa e tal. Então, tem um pouco da interpretação nisso. Mas o tempo para isso é diferente, quer dizer, um roteiro de 1h30 caminhando é completamente, 1h30, ninguém aguenta assistir online, a não ser que seja um Netflix, então não vou concorrer com isso, né? Então, consegui atender escolas, alguma coisa de palestras, criei as minhas lives com estúdio, então consegui monetizar isso de uma forma que as pessoas foram aprendendo. E esse é um negócio interessante para o turismo, eu acho, para vários mercados. A gente tirou muito medo de consumir e de valorizar o produto online, né? Eu sou jornalista também, né? Então sempre tem aquela coisa, mas vou pagar, por que eu vou pagar por alguma coisa que alguém me oferece de graça, né? Então, acho que essa é uma mudança de paradigma muito importante para o meu modelo de negócio também, né, do Walking Tour. Mas eu vou sair de fininho, vou botar R$5 e vou embora. Não é esse tipo de público que vem, em geral, ao meu negócio. Porque o cara está interessado em conteúdo, ele está interessado naquela experiência. Vai ter esse espetinho? Vai, mas esse cara não é o meu público principal, né? Então, é você entender com quem está conversando primeiro, né? A internet tem que estar falando para quem? Para todo mundo? Prefiro estar falando para poucos, mas que tem um potencial de virada de cliente, né? Ou, se não um cliente, o cara que vira o teu divulgador. Então, entender, eu acho que o guia, além de ser muito bem preparado no final lá, né? De estar com a postura, de conseguir passar a informação de uma maneira interessante, inteligente, ele vira um businessman, né? Não no sentido só de fazer a venda, mas entender que ele é parte desse processo. Às vezes representando a agência, às vezes representando ele mesmo. Muitas vezes representando ele mesmo, né? Então, tenho visto colegas que estão tentando, que estão usando também, né? Criando seus espaços. Como eu disse mais cedo, é o momento de a gente experimentar isso, né? Então, o desafio primeiro é entender qual é a minha postura. Por que eu me lembro, pessoal, faz muito tempo isso, né? Ainda quando eu comecei a criar os vídeos e tal, eu falei, não, eu vou gerar conteúdo. Eu cheguei a ouvir de alguns colegas, mas e aí? O cara vai ver teus vídeos, ele vai no teu passeio, por quê, então? Como se se a pílula não fosse suficiente para que eu apresentasse um produto muito melhor lá na frente, né? Então, isso é muito interessante, porque muda também o paradigma. Assim, eu não tenho absolutamente nada contra Google Maps, contra aplicativo. Pelo contrário, eu quero usá-los, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um roteiro de arte urbana, que é o Street Art Tour. E ele me rendeu 2 produtos que não estão diretamente ligados à pandemia, mas também estão. A gente fez um dos primeiros tours virtuais do Brasil com o Street Art Tour, que é um aplicativo que permite com que você identifique a arte urbana em Florianópolis em mais de 400 lugares. Primeiro ponto. Então, assim, mas então por que eu vou no teu passeio? Porque no meu roteiro, você tem um roteiro desenhado, que tem uma lógica de construção, que as pessoas estão interagindo com aquela obra de arte, que o artista está ali presente, que eu executo o áudio do artista. Então, olha como eu já estou aproximando outro produto e a tecnologia não me atrapalha, ela me ajuda. Então, criamos o roteiro digital, tem um aplicativo que ajuda. E além disso, por ter esse roteiro digital, com o Sesc, a gente criou um mini roteiro aí sim guiado, que é um vídeo que vai ser aí entregue em breve, com outros colegas também com outros roteiros, mas que me rendeu um vídeo de 10 minutos aproximadamente, contando a história de Florianópolis a partir da arte urbana. Então, olha como as oportunidades aparecem. O Sesc também buscando uma interação, buscou um profissional que tem um produto diferente, né, e a gente conseguiu empacotar. Então, hoje eu estou lidando com um roteiro de vídeo. Eu tenho que aprender a lidar com a câmera, eu tenho que aprender sobre corte, sobre edição, né? E isso para outros profissionais também é assim. Vou dar exemplo de outros colegas que fizeram comigo, como
né? O Rafael aqui em Blumenau, colegas de Lages fazendo isso, colega de, Blumenau, Lages e Florianópolis, 3 aqui em Floripa. Então, resolveu a vida? Não. Fomos remunerados por isso? Sim. Aprendemos a dar take, a cortar, a entender, a roteirizar, a ser mais sintéticos? Excelente. Porque um roteiro de 1h30 pode virar de 45 minutos agora, e eu estou muito mais assertivo. Então, eu sou o cara que enxerga muito mais como oportunidade, né? Sempre cito a minha mãe, que já faleceu há alguns anos, mas era assim, não é por que acontece, meu filho, é para que acontece. E esse para quê, o que eu vou fazer com isso? Nossa, excelente, Rodrigo. Muito bom, muito bom. Gente, vocês sabem que a última live, a gente falou um pouco que hoje os projetos, né, de inovação, eles estão muito atrelados a várias tecnologias, né, não somente uma, elas estão suportadas por várias, né, uma junção entre 1 a 3 aí, que normalmente as empresas que a gente tem levantado utilizam, né. Assim, na visão de vocês, no conhecimento do dia a dia que vocês têm aí dentro dos setores, das áreas, né, que vocês representam, o que vocês veem de mais de tecnologia que está sendo utilizado ou que vocês imaginam, porque assim, a gente vê a evolução na hotelaria, né, Lara? A questão da fechadura eletrônica, enfim, da parte na TV, de tu comprar os próprios serviços pela TV do quarto do hotel, ou a própria pulseirinha, que, enfim, né? Assim, mas o que mais, assim, que tu vê de tendências, talvez, que tu poderia colocar aqui para gente, pessoas que estão pensando em escrever em projetos, né? Para esse setor e que possam, de repente, pegar um insight ou imaginar, né, ou adaptar o seu projeto agora dentro de alguma demanda que tu vê aí no dia a dia, utilizando tecnologias, né, porque basicamente o edital que a gente está promovendo junto com a FAPESC é para projetos com base tecnológica, né? Uhum. O que a gente observa é o seguinte, a gente tem um cenário atual que eu lembro dos primeiros treinamentos que eu dei de adequação aos protocolos do Covid, né, em relação a atendimento. A primeira coisa que se pensou foi, nossa, está muito mecanizado, eu não posso mais pegar no hóspede. Tu não podia pegar no hóspede antes, a gente não pode pegar no cliente, a gente não encosta no consumidor, né? Já existe uma lei, né, anterior a isso tudo que a gente já não podia fazer. Mas, assim, o que pode antecipar tecnologicamente o atendimento para que o atendimento seja humanizado? A gente modificou um monte de coisa, a gente consegue fazer check-in, um monte de coisa tecnologicamente, mas ainda depende da assinatura e mostrar os documentos na hora que chega. Eu ainda preciso mostrar que eu sou eu, né? Posso ter feito isso tecnologicamente. Existem alguns processos internos dentro de hotel que, se a gente ampliar um pouco, avançar um pouco para que os seres humanos que recebem a visita da tecnologia entendam que ela vem para facilitar, e não para tomar o lugar. A gente ainda tem uma visão muito errada, as pessoas ainda acham... Ano passado, a gente trouxe para o Encato um robô, cara, as pessoas entraram para a palestra olhando para o robô e já pensando assim, ele é pequenininho, não vai tomar o meu lugar. Porque ele tinha que ser um robô da sua altura, né? Compatível, enfim. Ele vai tomar o lugar de algumas funções, sim. Tem algumas funções que a gente já tem hoje, né? Liberar quarto, a camareira liberar o quarto direto dentro do software, não precisar pegar o telefone e ligar para a recepção, né? Hoje, assim, sempre fomos higiênicos. Os protocolos da Covid só trouxeram um procedimento praticamente hospitalar para um procedimento de higiene, de limpeza que já existia, né? Então, assim, a gente sempre foi higiênico, o quarto sempre foi entregue limpo, né? Higienizado, esterilizado. Hoje a gente tem acréscimos de situações em cima daquilo. Então, assim, tudo o que a gente pensar, tudo aquilo que as pessoas pensam que podem criar tecnologicamente, precisa entrar dentro do hotel para ver o processo e para ver onde entra a tecnologia nele. Porque, assim, agachar para limpar debaixo de uma cama, nenhum robô vai fazer, né? Mas a gente tem aquele redondinho que entra, né? A gente tem aquele redondinho que entra e faz tudo. Então, assim, vai tomar o meu lugar. Não, eu acho que a gente precisa
entender que alguns processos não vão ser substituídos e que talvez operacionalmente sejam, contanto que quem faça o projeto dele saiba utilizar e entenda que aquilo dali é benéfico. A gente tem N produtos que foram criados para limpeza de hotel que ficam lá no quartinho do fundo do hotel, né? Como a gente tem na casa da gente, né? Várias coisas que a gente compra com a placa de tecnologia e que não foi usado, que ficou em desuso, né? Ou porque a gente não foi educado a usar, porque tem muito disso, talvez aquela ferramenta seja essencial, mas a gente não foi educada para usar, não viu benefício nela, né? Então, assim, o grande desafio da tecnologia é esse entendimento de que aonde ela é aplicável para dar resultado, porque onde isso não acontece, ela pode ser de ponta, ela pode ser uma inteligência artificial de ponta, se ela não for aplicável, não vai adiantar. Então, eu acho que o grande salto, o grande benefício que a gente pode ter é quem tem, então, os nerds que a gente, né, brinca, as pessoas que têm essa facilidade de enxergar o processo dentro de um software, utilizar-se e quem vai utilizar daquele processo, entender. Nós temos aqui pessoas que estão assistindo, que já se manifestaram aí, que criaram durante a pandemia produtos fantásticos, o que a Gisela criou, né? O avanço que é de um QR Code, meu Deus, esse mapeamento das pessoas, né? O quanto disso precisou ser batido, explicado para as pessoas entenderem, né? Então, assim, o benefício da tecnologia, que eu acho que é o grande desafio das pessoas entenderem que ela não vem para tomar lugar, vem para facilitar. E aí eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, a gente estando no... quantos dos hotéis que vocês vão hoje que tem frigobar completo? Isso foi uma coisa que se perdeu por um processo que é complicado dentro do hotel, né? Os hóspedes querem ir embora e muito hotel opta por não fazer conferência de quarto, e aí não dá para ter item livre, item comprável no frigobar, porque a camareira vai ter que sair do ponto dela e lá no quarto, no 415, no quarto andar final do corredor, para conferir, e aí tem que pegar o que tinha nesse frigobar para eu saber o que o Rodrigo consumiu. Quando a gente já tem tecnologia de que na hora que eu tiro a maçã que está em cima da fruteira no meu quarto, já cai no meu cartão de crédito. Né? Então, assim, isso é fantástico, mas vamos aplicar, vamos utilizar. Então, se a questão é o grande desafio da tecnologia, eu acho que, antes de mais nada, é essa adequação ao seu uso à realidade. As pessoas vão comprar? Vão, mas vão precisar ser educadas para isso, para consumir a tecnologia e para usar dela. Né? É a minha opinião. Não, com certeza, Lara. A gente tem perguntas, né, Tiago? A gente fala e não... Se tu quiseres colocar... Pode ser. Só para ir intercalando, para não ficar muito fora do contexto, daí eu já passo para o Rodrigo dar continuidade. Eu até fiquei bem quietinho aqui agora, porque eu estou aprendendo bastante também, tá sensacional esse papo. Tem uma pergunta da Ana. Primeiro, ela disse que, de fato, eles estão iniciando um projeto na área do turismo e estão aprendendo bastante hoje com essa conversa aqui também. E aí, Lara, quando tu estavas comentando sobre a necessidade dos hotéis conhecerem os seus entornos, de ter essa conversa entre os diferentes atores, ela levantou a questão, se tu acredita que a tecnologia possa ser o elo que vai unir essas diferentes áreas do turismo. E talvez até complementando um pouco a pergunta dela, como é que tu poderia enxergar isso? De que forma que a gente pode usar a tecnologia como essa cola para tentar aproximar o hotel da feirinha, do guia, se tu vê esse vislumbre aí de futuro. Eu vejo, a partir do momento que essa tecnologia traduzir a realidade daquilo que precisa ser visitado, desde a feirinha até o meu hotel, até um momento real, né? Vou viajar muito, tá? Que agora eu tô lá na recepção, por exemplo, aqui do centro do Castelmar, que tem televisores na recepção, e aí entra o Rodrigo, passa o Rodrigo no tempo real,
fazendo uma, sabe? Essa junção de tecnologia. Eu tô fazendo meu check-in no hotel e tô vendo no visor do hotel uma trilha que o guia específico da cidade está fazendo. Aí eu já, né? Opa! E isso não me foi vendido, às vezes, na reserva, e eu estou vendo aquilo. Né? Então, assim, quanto mais a gente tiver realismo, quanto mais a tecnologia puder publicitar para a gente o realismo daquele ator ali, melhor vai ser, né? E aí, é a questão, vamos mudar o nosso realismo? Vamos mudar a minha realidade? O quanto que eu estou adequada para ser um produto de turismo? O quanto o meu mercado, né, que está ali a 2 quilômetros do hotel, ou na passagem de onde o Rodrigo vai passar com uma turma que está vindo de fora para conhecer, o quanto o meu mercado vende o que eu sou enquanto empresa, o que eu sou enquanto produto né, de uma cidade turística. A gente tem discutido muito isso, né? Que a gente vai a lugares que parece que são presépios, são projetados para o turismo. Estão errados ou estão certos? Né? Eu quero ir descalça numa fazenda de ostra, experiência, né? Mas eu não quero, provavelmente, ver um processo de ostra que não esteja adequado dentro da vigilância sanitária. Talvez eu tenha um olhar crítico em cima daquilo. Né? Então, assim, já vou eu falar em coisa que as pessoas ficam assim, que chata. Mas a gente precisa entender que isso aqui virou uma ferramenta de realidade. As pessoas vão lá, fotografam, fazem sua selfie, né? E elas estão ali retratando a realidade daquele ponto turístico, né? Então, assim, se tá bonito, se não tá, todos nós somos corresponsáveis pelo aquele cenáriozinho que apareceu atrás da foto do turista, né? Então, assim, muito do que às vezes as pessoas falam assim, tal cidade é boa só para turista. E o quanto que tem nessa cidade de potencial para a tua história, que é vendido como turismo e que tu, como cidadão, tu não aproveita, né? Então, assim, por que não eu, moradora do centro de Florianópolis, não fazer um guiamento e entender o meu entorno também como cidadã, consumir o produto turístico, né? A gente volta para aquilo, só é turista quem vem e dorme, passa uma noite, né? Esses conceitos. Sinceramente, hoje, todos nós trancafiados 8 meses dentro de casa, somos turistas a meio metro quando a gente sai de casa. O nosso olhar é de observador, o nosso olhar é de consumidor da paisagem que está à frente da gente. E aí a gente virou turista da nossa realidade que a gente vive diariamente, né? Eu estou comprando a imagem que eu estou vendo, eu estou comprando essa imagem, né? Às vezes pagando por ela. Então, é assim que eu vejo, Thiago. Quanto mais traduzir, quanto mais a tecnologia traduzir a realidade e essa realidade estiver vindo junto, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Perfeito, perfeito. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa, senão a gente retorna bem para a pergunta original da Lu também. Mas eu vou ser mais bastante coisa. Bom, eu fui pré-incubado no Co-Creation Lab, então meu modelo de negócio saiu de lá também, né? Então, para incubação, o pitch, essas coisas que a gente vai aprendendo, né? Tomei uma porrada lá no meu pitch final, dizendo que o meu modelo não era sustentável, mas esse é o modelo também, a questão de escala, né? E estamos aí, há 3 anos, já quase 4, prêmio, enfim. É importante a gente pensar nisso. Bom, você tinha que ter dado um pitch neles também, né? Agora. Não, mas são modelos. Depende, porque o pitch geralmente é investidor, né? Então o cara quer pensar, mas quantos Rodrigos existem? Né? E a minha resposta. Qual é a escala? Então, escala. A palavra é escala. A palavra né? E eu tenho uma resposta que eles não gostam muito, mas bom, a questão não é para quantas pessoas eu consigo atender, mas quantas pessoas eu consigo influenciar, quantas pessoas eu consigo estimular. Então, às vezes, já teve gente do interior de São Paulo que assistiu uma palestra a mim e o cara resolveu fazer um negócio lá, né? E eu viro, o meu negócio não é diretamente o turista, mas ele também vira ser uma referência em que eu posso ajudar a desenvolver um modelo de negócio, né? Então, não é tão assim, né? O meu cliente final é o turista. Não, também é, lógico, enfim.
Mas eu, pontualmente, na questão tecnológica, a gente tem muita dificuldade ainda em Santa Catarina de realidade aumentada e de tours virtuais feitos, por exemplo, tu vai visitar o Louvre, vai fazer uma visita virtual no Museu do Louvre, entra no site agora, olha que espetáculo que é, né? A gente tem algumas iniciativas isoladas. Por exemplo, no Palácio Cruz de Souza, a gente tem a Gabriela Luft, né, do Floripa Sua Linda, ela desenvolveu gratuitamente, por vontade dela, numa plataforma, 10 pontos imperdíveis dentro do Palácio Cruz de Souza, com audioguia, etc. Né? Então, a gente pode muito mais. Né? Com realidade aumentada, agora o mural que o Thiago Valde está fazendo no centro vai ter, por iniciativa privada, realidade aumentada para contar um pouco da história do Franklin Cascais. Né? Mas olha, a gente tem muita oportunidade. A gente tem, no centro, a gente consegue pensar nisso no mínimo, no Palácio Cruz de Souza, no Teatro Álvaro de Carvalho, no Museu Vitor Meirelles, tu pode ir no Fundação Badesco, só estou falando de lugares formais, tá? Imagina uma realidade aumentada na Ponte Ciro Luz. Quer dizer, tem um monte de oportunidade para a gente pensar nisso. E eu não sou o cara da tecnologia, eu sou o cara que vai querer usar aquilo a meu favor, né? Usar aquela ferramenta no meu guiamento, por exemplo. Então, eu veria como potencial turístico isso, né? Não imaginando apenas que às vezes tem um aplicativo que tem lá uma foto, um vídeo, 1 minuto, tal, né? Que tem muita gente que usa isso. Isso tem erro. Mas acho que a realidade aumentada é algo que pode ser muito interessante. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque ela às vezes me parece uma coisa que é muito legal, mas a gente não consegue achar aplicabilidade, sabe? Dela assim, é para isso que nós vamos usar a realidade aumentada. Então, talvez ela vire esse objeto que fica lá no quartinho do fundo, né, Lara? Mas eu iria por aí. Né? Mas sabe onde que eu acho que ela é aplicável? A partir do momento que eu estou lá em Salvador, por exemplo, e vejo Cruz de Souza e alguma coisa, né, nesse processo de realidade aumentada, e falo assim, vejo como tu está vendo, fala da questão do Louvre, né? E a gente pensar assim, eu quero ir nesse lugar. Entendeu? Porque, assim, eu tenho postagens, por exemplo, de amigos que eu levo lá no Baile das Bruxas, eu vou dar esse exemplo porque vai virar meme depois disso. Mas é porque eu tenho um amigo que agora eu virei sócia dele, que ele fala, sócia não, eu trouxe um braço da empresa dele para cá, e toda vez que ele vem a Florianópolis, ele traz alguém, ele fala assim, cara, lá vai te levar num lugar, e ele faz questão de ir também. E é o Baile das Bruxas, né? A festa lá. E toda vez que a gente chega a primeira vez, ele gostou da história, gostou da ideia. Quando foi na segunda, que ele trouxe o sogro e a sogra, eu escutei ele falando assim com o sogro e a sogra, olha como é que a Lara se sente em casa. Confiado, eu me sinto em casa, né? E isso virou uma piada. E as pessoas que são do nosso grupo de amigos falam assim, cara, eu quero ir lá ver esse lugar, né? Então, assim... eu acho que muito do que pode ser produzido tecnologicamente pode criar, sim, essa curiosidade, né? E basta a gente ser muito criativo nessa... A gente tem coisa de sobra, né? Tu citou aí lugares pontuais. Não vamos pegar a história. Ali no fórum tem um espaço ecumênico, que é muito legal, que é plural em termos de manifestação religiosa. E a última pessoa... A relíquia da Santa Catarina está ali, tem, né? A relíquia, isso que eu ia falar. Ali, né? E a lá origem dentro ali, né? Tem a relíquia da Santa Catarina. Então, assim, cara, anda pela cidade, né? Eu, há pouco tempo, para sair um pouco da questão de Florianópolis, para as pessoas não acharem, às vezes, que a gente está, né, jogando só para uma situação, eu visitei uma cidade no sul do estado que chama Praia Grande. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que chama É Por Aí, e que fala um caso de amor com Praia Grande. E um monte de gente falou assim, Lara, Praia Grande, eu nunca ouvi falar. Eu falei assim, então coloca Canyons. E aí, na hora que tu coloca Canyons, aparece Praia Grande, né? Então, assim, falando do potencial, é um produto que Praia Grande tem, né? Isso eu falei para os arquitetos, inclusive, no sábado. Se um hoteleiro, um investidor, vamos falar na escala, se o investidor chegar para ti e falar assim, eu quero fazer um hotel em Praia Grande, tu vai entrar no site e ver que a cidade é pequena, a cidade tem uma pracinha, um hospital, uma igreja. Ah, não, o cara é louco de fazer uma coisa aí.
Cara, turista francês que não passa no estado, ele desce no Rio Grande do Sul, desce em Porto Alegre, consome aquilo que tem nos canyons ali. Então, assim, cada vez mais a leitura tecnológica precisa acontecer rápido, para mostrar a realidade daquele lugar, para atrair as pessoas para conhecerem aquele lugar. E isso a tecnologia vai fazer um bem enorme, né, para todos nós. Agora, dando meus pitacos ali com relação ao que o Rodrigo comentou de realidade aumentada e de outros recursos de tecnologia, né, é interessante porque isso sempre acontece, né, quando surge uma tecnologia nova, entra aquele furor, todo mundo quer, mas é muito caro, então, eu trabalho com laboratório de inovação e tudo mais, e a gente tem aqueles óculos de 5 mil, 10 mil reais, e aí tu compra, tu desenvolve projeto, mas o quanto daquilo fica utilizável para a grande massa, né? E aí a tecnologia, ela chega, ela ganha a mídia, todo mundo quer, mas ninguém consegue comprar, né? Até tem um comentário agora falando justamente o custo da realidade aumentada ainda é muito alto. Só que aí o que acontece? A tecnologia, ela entra num limbo, ela cai num vale ali de decepção, porque as pessoas não conseguem aproveitar aquilo ao máximo, mas aos poucos isso vai ficando mais palpável, né? Então ela vai entrando num lar de democratização agora. Então eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente está começando a enxergar formas de utilizar e hoje qualquer aparelho já tem um certo nível de suporte, né? E aí, dando até um pouquinho de spoiler, porque antes vocês falaram um pouquinho em street art, e a Lu sabe, a gente tem um projeto aqui que envolve street art em Balneário, que são galerias que contam a história de origem de Balneário Camboriú num bairro, que estão sendo pintadas nos muros, e que vão ter plaquinhas com QR Code, que a gente pretende fazer um aplicativo depois. Inicialmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a música que o artista colocou, que estava ouvindo quando cantou, quando pintou o muro, a gente vai colocar a narração dele, a gente vai colocar o que aquele painel representa, então qual é a história daquilo, é o pescador, que foi o primeiro pescador do bairro, etc e tal. Mas lá para frente, no roadmap do aplicativo, a gente vai animar aquela pintura com a realidade aumentada. Então, aquilo vai ter uma animação ali. Quando? Não sei. A gente vai esperar democratizar bastante para fazer sentido, né? Para estar no ar aquilo. E só fechando, a Ana, que fez a pergunta inicial ali, que gerou esse debate, depois ela vai querer conversar contigo, Lara, porque ela está com um projeto no Co-Creation, que é justamente o que tu falou ali, das TVs em tempo real, no hotel e tal. Depois a gente faz essa ponte. Por um segundo eu pensei assim, ela quer me pegar depois da aula. Eu falei alguma coisa que ela não gostou. Muito pelo contrário, eu acho que ela gostou bastante. Isso... Eu tenho dois pontos. Eu vou dizer o seguinte, que isso que tu citas de colocar as minhas imagens, eu já faço não com hotéis, eu faço com lojas parceiras, né? Os meus vídeos passam na Souvenir, que é uma loja que vende produtos manezinhos, né? Então, aquela coisa do cross-mídia, né? E eu vou trazer uma outra dificuldade para vocês que eu tenho, e aí talvez seja estou saindo um pouquinho da questão tecnológica, né? Mas a rotatividade de balcão é uma coisa que atrapalha muito o meu negócio. Né, tu estava citando que a gente tem que conhecer a nossa vizinhança, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma alta rotatividade de profissionais... se escondendo. A partir do momento que eu não consigo, por exemplo, trazer o profissional que vai estar na frente ali e dizer, cara, é isso que eu faço. Conta isso pro cara que estiver na recepção, é assim que tu tem que contar para ele. E eu desisti dos hotéis, porque tem tanta rotatividade que eu não consigo, assim, deu 4, 5 meses, aquelas pessoas todas que eu eventualmente treinei ou vieram, elas já não estão mais ali. Então, isso é um problema muito, muito, assim, para quem está dentro, claro, você tem que treinar de novo, contratar pessoal. Para quem está no trade, restaurante, tudo isso dá um impacto gigantesco, né? Não sei se eu estou fugindo um pouquinho, mas é algo que a gente tem que pensar em resolver e acho que, além da minha área de guia, dá um impacto em outros profissionais também, né? Por isso as sugestões, Rodrigo, que a gente tenha os monitores nas recepções, entendeu? Tem muita gente que é resistente a isso, acha que a gente está querendo tomar lugar de alguma coisa, tomar lugar de pessoas. Não. Eu acho que o aparato tecnológico ali na recepção, para as pessoas enquanto estão fazendo check-in, tem check-in demorado, né? Se Deus quiser, vamos voltar a ter check-ins com fila, né? E a gente pensar que enquanto eu estou ali parado, eu estou consumindo uma coisa que vai ser norteadora da minha experiência naquela cidade, né? Esse entendimento, o tanto de troca, né? Aquilo que eu falei, o problema de turnover em hotel, ele é antes
durante e pós-pandemia. Mas eu acho que a gente tem um cenário muito complicado vindo aí, porque as pessoas se reinventaram, né? As pessoas procuraram outros tipos de atividade, os que foram mandados embora, os que pensavam em vir para a hotelaria, né? A gente tem aí formatos de horário de trabalho que não são encantadores, sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Então, assim, a gente tem escalas aí que a gente faz um trabalho interno, né? 12 por 36, 6 por 1, quer dizer, a gente tem ainda um monte de entrave de entendimento de horário de funcionamento, né? As pessoas falam assim, nossa, hostel é tão mais legal que o hotel, em outra dinâmica, né? As pessoas trabalham numa outra coisa. Eu já dei treinamento para recepção de motel e todo mundo assim, tá, mas a gente nem vê o recepcionista do motel. Por que tu dá treinamento de atendimento? Ué, ele tem que saber que horas que ele pergunta, que horas que ele fala o cartão, que horas que, né? Tem isso tudo. Senão, mas é mecanizado, tem um ser humano atrás daquela tela ali. Então, eu acho que, Thiago, eu só queria fazer uma coisa em relação ao que tu falou da questão da tecnologia. Vou bater na tecla. A gente vai precisar educar todos para consumir tecnologia, né? Isso é fato. Não tem jeito, né? Rodrigo, fiquei pensando quando estava falando, eu falei, meu Deus, ele precisa de um assistente virtual ou de algo como holograma para ajudar ele, né? Mas, pessoal, assim, a gente já está chegando... não precisa ter os meus 2 metros, tá tranquilo, né? Pode ser pequenininho, não tem problema, viu? Que caiba na tela, né? Pessoal, a gente já está chegando aí no final, né? Então, assim, só para concluir, o que vocês podem deixar aí de alguma mensagem, de algum insight para as pessoas que estão assistindo e com relação às expectativas que vocês têm aí para os setores de vocês, para dar esse fechamento aí final? Olha, eu queria deixar uma mensagem, talvez seja uma das últimas oportunidades que a gente tenha, que eu tenha de falar, né, antes que venha mesmo a famosa temporada, embora eu acho que esse conceito também vai mudar, mas vamos em frente, vamos ao que a gente tem para hoje, né? Se eu pudesse dar uma palavra para os hotéis, eu diria que foi difícil, foi. A gente começou mês de março achando que a gente estava no meio de uma tempestade de areia e não conseguia enxergar nada além do que estava doendo na frente, sim. Mas muita gente se reinventou, né? E eu acho que o maior desafio ainda está por vir a gente começar a entender que a gente não vai ter produto de prateleira mais para ficar oferecendo para o turista hóspede, que a gente vai ter que fazer a pergunta ao inverso, o que o senhor espera do meu hotel, né? E não que só o que o meu hotel tem para oferecer. A gente vai passar por processos de mudança, né, culturais dentro dos hotéis, mas que existe uma demanda reprimida enorme. As pessoas estão loucas para consumir turismo, loucas para consumir hospedagem fora de casa, né? E a gente tem um desafio de continuar interpretando o decreto, continuar fazendo o mercado entender como que a gente operacionaliza para que as leis, para que os decretos, eles sejam também o mais próximo da realidade, né? A gente tem situações que podem ser mais amenizadas se a gente entender como cada um funciona. Por isso que eu coloquei, todos nós somos corresponsáveis nesse grande teatro que é a vida e nessa arte que é a gente poder oferecer o que a gente tem de melhor como pessoas, como meio de hospedagem, como cidade. Eu acredito que a gente vai ser melhor, se a gente quiser. Muito bom. É isso aí. Eu quero primeiro dizer que algumas coisas da pandemia, de hábitos, que espero que tenham se transformado em hábitos, né? Eu vou dizer para vocês que eu acho ótimo a gente usar luva no restaurante, a gente aumentar hábitos de higiene, isso não precisa sair. Então, acabou a pandemia, a máscara ela já está virando um objeto que a gente se acostumou a usar, não usa nem mais por medo, por prevenção, porque ela virou um objeto assim como carregar o celular, né? Então, tem uma mudança de hábito aí, acho que alguns desses hábitos a gente pode manter. Na história do buffet, por exemplo, tem gente que acha ruim, eu acho ótimo, as pessoas às vezes tossem, conversam, é muito mais higiênico, né? Os hotéis,
eu acabei me hospedando 2 vezes nesse período pós-pandemia, e assim, o nível de excelência, já eram hotéis limpos, foi do limpo, super limpo, para o super limpíssimo. Então, a gente percebe esses protocolos também, que são coisas que servem de avanço, né? Eu acho que isso a gente fica como aprendizado. Na minha categoria, eu espero e torço para que, especialmente a minha cidade, não fique apenas no turismo de sol e mar, como é a característica principal de Florianópolis. Eu trabalho turismo o ano todo, o meu principal tipo de turista não é de sol e mar, não é aquele cara que vem para Floripa querendo tomar caipirinha e conhecer a sua praia. Então, acho que o turismo cultural ele tem menos, tende a ter menos aglomero, acho que essa é uma tendência importante para a gente pensar. E aí a segmentação maior da experiência, né? A experiência com 40 pessoas é difícil, né? Você tenta ter alguns insights. Então, pensando sempre nessa lógica de grupos menores, de pessoalização, o produto tem que ser muito bom. Vai ter um dever de casa para a gente aprender a precificar isso, né? Porque nem todo mundo sabe agora. Vou dar um exemplo de turismo pedagógico, por exemplo. Né? Antes, enfiava 40 crianças dentro de um ônibus, aquelas crianças vinham, às vezes, de Blumenau, Indaial, enfim, né? E vinham para cá e tinha uma demanda de restaurantes. Agora, sim, não dá. E talvez ano que vem também não dê. Né? Então, tem alguns aprendizados aí. Como é que nós vamos fazer isso? Que cálculo de preço que vai ser feito para isso? Então, eu acho que tudo isso são perguntas que ainda estão sem resposta, até porque a gente não vai ter turismo pedagógico esse ano, né? Acho que, de verdade, na temporada não vai ter para ninguém, vai vir gente para caramba, a gente vai ter que se cuidar, nós temos que reforçar os protocolos. Eu de fato, não pretendo trabalhar antes do ano que vem, ainda que libere as atividades, por tudo que está acontecendo, pela minha situação de saúde, pensando nos outros, eu não pretendo, a não ser que seja grupos muito, muito pequenos, né? Muito pequenos que eu digo assim, 6 pessoas, 7 pessoas, né? E aí trabalhando segmentado. Autorizado ou não é uma decisão pessoal. E acho que essa é uma tendência que a gente poderia e deveria seguir. Mas cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Para quem está 6, 7 meses, às vezes sem trabalhar, às vezes é a oportunidade que as pessoas têm. Mas também acho que o próprio público não vai mais buscar esse tipo de coisa, né? Quem é que vai, ainda que seja inconsciente, não vou me enfiar no ônibus com 40 pessoas, com 35 pessoas, né? Rodrigo, no ônibus não, mas se tu vê como é que tá o aeroporto de Santos Dumont hoje, tu vai ver que estão empilhando. Estão empilhando. A gente tem a oportunidade do que a gente sempre fala de segmentação, de público. Com a redução de capacidade, nós vamos trabalhar de um jeito diferente. Então, nós temos que pensar... E mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Né? Isso já não é novidade da pandemia, mas se acentua com pós-pandemia. Então, para os meus colegas, para a minha classe, para mim também é isso. Eu cheguei a fazer o Walking Tour, às vezes eu marcava 30, eu dava assim... Teve dia que estava 60 pessoas, 70, não tem mais condição de fazer isso. Né? Por mais que use o microfone, né? Não tem condição, né? Não é só física, é de segurança. Né? Eu não vou executar, vou mandar todo mundo embora. Né? Não vai acontecer. Então, isso vai impactar também na rentabilização, no quanto que eu vou executar. Tem tudo isso que a gente tem que deu tempo, inclusive, de pensar nisso. Né? Pelo menos agora não temos que experimentar os modelos. Né? Mas, como eu disse, é oportunidade. Para que a gente vai, como é que a gente vai usar isso? É isso. Não tem o guia de turismo, não é eu vou usar uma expressão assim, a gente não pode, o guia de turismo não é um datilógrafo, não pode ser, não será um datilógrafo. Ele tem oportunidade de se transformar e de atender, porque a demanda que ele tem, e como a gente tem turista muito mais conectado com as cidades, né, não é aquele, se a gente vender só aquele só imagem de avistamento, ele não funciona, mas ele está aí, ele tem que ser muito mais eficiente. Além de entregar um bom serviço lá, fazer check-in de hotel, de restaurante, tal, essas coisas, quanto mais qualificado ele for, melhor vai ser o cliente que ele vai atrair. Então, eu digo cliente estrangeiro, cliente nacional, não tem assim. É esse o ponto. Né? E aí conteúdo, apresentação, dialética, tem várias outras virtudes, né? Inclusive venda, que ele vai ter que aprender também.
Então, eu digo para vocês, se eu tiver que fazer um emissivo hoje, eu vou ter que dar uma rebolada em algumas coisas de técnica de ônibus, tal, servir água andando, esse negócio nunca foi muito bom. Agora, na parte técnica que é de apresentação, né, de postura, de apresentar conteúdo, aí eu tenho que ser o melhor mesmo. Dás um banho. E eu vou só citar para vocês em manezês, antes de a gente encerrar, como é que soleta meu sobrenome em manezês, né? Que é S de churrasco, T de tainha, U de linguiça, porque antes o U era tremado, e o 2P de pomboca, né? Para quem nunca viu a pomboca, né? A pomboca, eu tenho uma pomboca que não é daqui. Olha só, pessoal, uma pomboquinha, tá? Para quem nunca viu, querido, ó, uma pomboquinha. Então, tá dito para vocês. Eu tenho uma pomboca para encerrar. Olha só, olha que lindeza isso aqui. Isso aqui, gente, eu ganhei da minha primeira cliente. Olha que legal. Eu fiz uma vez um teste de walking tour ali em Coqueiros, na Nova das Bruxas. Um dia de vento sul, mês de outubro. E aí eu fiz um negócio assim, olha, eu chamei 2 pessoas. E ela se lembrou de mim e anos depois me trouxe, olha, eu tive lá no Nordeste e lembrei da pomboca. Essa pomboca é para ti. Então, quando a gente fala de fidelização, de língua, isso também tá. Isso tu pode botar no Google, mas o Google não vai dizer, isto é uma pomboca. O Google nunca vai soletrar em manezês, não vai ter o meu sotaque, né? Então tá aí, pessoal, experiência, não vai ter o sotaque, não vai ter o paranaense, não vai ter o joinvilense, né? Não vai ter o blumenauense. As oportunidades estão várias aí, tá bom? Mas se tu criar um Google que fala em manezês, aí tu clica, vai, não, tá, tá, querido? Tá bom? Deixa aí uma sugestão aí. Deixa a sugestão aí pro pessoal que está assistindo, criar um projeto aí do Google Manezês, de repente. Por enquanto, só o GPS Manezinho, né, que o Desarranjo Léo fez lá e foi um vídeo que viralizou, né? Luana e Thiago, eu queria pontuar só uma situação, queria agradecer pela oportunidade, né? E aquela fala minha lá no início da importância da gente se conhecer, de todos os atores se conhecerem, esse tipo de iniciativa é fantástica, né? Colocar pessoas do mesmo ambiente para conversar e para, né? Claro que a gente tem aí a beleza da história do Rodrigo, e assim, Rodrigo, se tu me permitires, tu modifica a visão que o turista tem da cidade. É outra história que é contada, né? Isso não tem preço. Então, a gente precisa... eu queria agradecer, né, essa oportunidade e dizer que momentos como esse precisam ser replicáveis, gratuitos ou pagos, à disposição para o público, né? Qualquer formato, a gente precisa ter mais ambientes de discussões. Queria te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês terem aceito o convite e estar colocando aqui também toda a experiência que vocês têm na área de vocês, para estar auxiliando as pessoas que estão escrevendo os projetos, né? Enfim, a gente deseja vida longa, como a gente fala, para o programa Inovatur, né? Então, que a gente continue, e essa plataforma, como a gente está conversando aqui online, isso ajuda a gente a alcançar aí todas as regiões que têm interesse também, né? Isso talvez não seria possível se a gente tivesse presencial também, porque nem todos conseguem se deslocar, né, para assistir uma palestra, uma fala, então isso vem facilitar. Então, aqui, eu só agradeço por vocês estarem aqui, obrigada mesmo, tá? Obrigada, até mais. Foi uma aula, e a gente se vê de volta aqui na terça-feira que vem, né, Lu? Valeu. Mas obrigado, Rodrigo, obrigado, Lara. Obrigado. E vou encerrar com a Alana me apresentou, por isso que eu acho que eu tenho que mudar, assim, a minha praia é contar as histórias de Floripa. Eu adoro as praias, mas eu adoro muito mais a história da ilha. Sejam bem-vindos. Tem um Guia Manezinho lá no Instagram também para a gente chegar naqueles 20 mil. Um abraço, obrigado, tá, Luana, pelo convite. A gente talvez fique um pouquinho deslocado da questão tecnológica, Thiago, mas por ter um pezinho na inovação, fico à disposição para ajudar, para auxiliar. Não digo ajudar, mas para auxiliar e para daqui a pouco trocar ideia. Eu passei esses tempos aí de um hackathon, o pessoal tem muita dificuldade de associar tecnologia e turismo ainda. Sim, com certeza. É por isso que a gente está aqui. Valeu, gente. Obrigada. Um abraço, meu querido. Um abraço, gente.